O sol começava a nascer por trás do horizonte amplo e dourado do litoral de Fernando de Noronha, pintando o céu com tons laranja profundo, rosa suave e um azul que parecia ter saído de dentro de um sonho. O mar estava calmo naquela manhã, quase parado, com as ondas ondulando em um ritmo lento, como se respirassem junto com a terra. A brisa trazia um cheiro leve de sal, misturado ao perfume quente das pedras, ainda guardando o calor da noite anterior. Foi ali, aos 17 anos, que Caio Menezes sentiu pela primeira vez que o oceano tinha algo para lhe dizer. Caio era um garoto magro, de cabelos escuros, que sempre caíam nos olhos e de pele marcada pelo sol. A vida inteira morou em uma pequena vila de pescadores, onde as histórias sobre o mar eram contadas como se fossem verdades sagradas. Mas, diferente dos outros pescadores, Caio nunca sentiu que pertencia ao barco, às redes, às noites longas sobre a água escura. Ele pertencia ao mar de outra forma, profunda, silenciosa, inexplicável. E naquela manhã, enquanto caminhava pela praia para ajudar o pai a preparar o barco, ouviu um som que fez o mundo ao redor parecer parar. Um som fino, agudo, musical. Um som que ele nunca tinha ouvido tão perto. Um som que parecia chamar por ele. Clique, clique, ui. Caio se virou, com o coração acelerando como se soubesse o que encontraria. Na água rasa, perto das rochas, estava um golfinho juvenil, pequeno, brilhante, com a pele cinza azulada reluzindo sob a luz suave do amanhecer. Ele parecia preso, debatendo-se enquanto tentava se mover, mas havia algo segurando sua nadadeira lateral. Uma rede fina do tipo usada por pescadores ilegais estava enrolada no corpo do animal como uma serpente traiçoeira. O golfinho emitia sons curtos, desesperados, quase como um pedido de ajuda. Caio não pensou duas vezes. Correu para a água, deixando para trás qualquer medo, qualquer hesitação. O mar bateu contra suas pernas com temperatura morna, e quando chegou perto, viu que a situação era pior do que parecia. A rede tinha criado marcas profundas na pele do animal, e ele tremia. De dor, de exaustão, talvez de medo. Calma, calma, amigo. Eu tô aqui, sussurrou Caio, sem entender por que estava falando com um golfinho, mas sentindo que precisava. Os olhos do animal se voltaram para ele. Olhos grandes, úmidos, cheios de inteligência. Não era olhar de desespero, era confiança. Uma confiança absurda, instantânea, como se aquela criatura soubesse quem Caio era, como se já o conhecesse. Com as mãos trêmulas, Caio começou a cortar a rede com a pequena faca que sempre carregava para ajudar o pai. Os fios estavam apertados, quase embutidos na pele, mas aos poucos ele conseguiu soltar. Quando libertou a nadadeira, o golfinho fez um movimento suave, como se testasse a própria liberdade. E então, algo inesperado aconteceu. O golfinho encostou a cabeça no peito de Caio, devagar, como se fosse um gesto consciente, um agradecimento. Caio sentiu a respiração quente e úmida do animal contra seu corpo e por um instante ficou paralisado, sem entender. Ele já tinha visto golfinhos antes, claro, todos em Noronha já viram, mas nunca assim, nunca de tão perto, nunca com um gesto tão humano. Você é especial, hein? Murmurou ele, tocando de leve o dorso macio do golfinho. O animal respondeu com um som curto, quase brincalhão. Caio riu. Aquele momento, sem que ele soubesse, marcaria o resto de sua vida. Nos dias seguintes, o golfinho, que Caio chamou de nhoque por ser pequeno e redondo como o prato preferido da mãe, começou a aparecer sempre no mesmo horário, próximo à mesma pedra onde havia sido salvo. Sempre que Caio se aproximava da água, o animal surgia, mergulhando, dando voltas, fazendo sons engraçados, como se estivesse chamando-o para brincar. E Caio ia todos os dias. Os dois criaram uma rotina. Caio nadava até o limite onde os pés já não tocavam o chão e Nhoque vinha ao seu encontro, dando pequenos empurrões de brincadeira, mostrando peixes, nadando em círculos, às vezes até trazendo pedras do fundo, como se fossem presentes. Era amizade, era vínculo, era amor. Não o amor humano, cheio de palavras, mas o amor puro dos animais, feito de presença, de confiança, de silêncio. Mas Caio sabia que o oceano era imprevisível. Golfinhos são criaturas livres, e um dia Nhoque iria embora. Mesmo assim, nos meses seguintes, o vínculo só aumentou.
Ela nadava com ele como se fosse parte de sua família. A vila inteira começou a comentar sobre o garoto do golfinho. Mas não eram todos que tinham boas intenções. Um dia Caio ouviu o pai falando com voz tensa no barco. Estão dizendo que tem golfinho rendido vindo para perto da costa. Isso atrai caçador. Tem gente que pega filhote para vender clandestino lá fora. Caio sentiu a espinha gelar. Sabia que estava falando de nhoque. Naquela noite mal conseguiu dormir. No dia seguinte, Caio correu para a praia mais cedo do que nunca. Mas assim que chegou ao ponto onde sempre encontrava nhoque, viu algo que fez seu estômago despencar. Marcas de bote. Pedaços de rede rasgada boiando. E uma mancha fina de sangue. O que fizeram com você? Caio murmurou, com a respiração descompassada. Ele passou horas chamando, mergulhando, nadando. Nada. Nhoque tinha desaparecido. Caio sentiu sua alma se quebrar. O mar, que antes parecia um lugar mágico, agora parecia ser um monstro silencioso que engolia tudo que ele amava. Os dias passaram. Depois, semanas. Depois, meses. E nunca mais viu Nhoque. O tempo seguiu. A vida seguiu. Mas dentro dele, algo ficou congelado. Caio cresceu, virou adulto. Estudou biologia marinha. Tornou-se pesquisador especializado em comportamento de cetáceos. Muitos diziam que era vocação. Ele sabia que era saudade. Procurou sinais de nhoque em várias regiões do país, acompanhou grupos de golfinhos, participou de projetos, ajudou a salvar dezenas de animais. Mas nenhum tinha o olhar dele. Nenhum tinha o som que ele fazia. Nenhum encostava no peito de Caio como Nhoque fez naquele dia. 40 anos passaram. Caio agora tinha 57 anos, cabelos grisalhos, rugas suaves nos olhos e um jeito tranquilo de quem já viu muita coisa, mas ainda guarda um vazio que nunca foi preenchido. Ele morava em Florianópolis, dando aulas e coordenando um projeto de reabilitação de golfinhos encalhados. A vida era simples, porém bonita. Mas numa tarde chuvosa de inverno, enquanto analisava relatórios de campo, recebeu um e-mail marcado como urgente. O remetente: Instituto de Pesquisa Marinha, Costa do Nordeste. O assunto: golfinho adulto com cicatriz rara. Possível caso extraordinário. Precisamos do senhor. Caio abriu o e-mail com as mãos tremendo. As fotos anexadas mostravam um golfinho velho, de pele escurecida pelo tempo, com marcas profundas, e um detalhe impossível de ignorar: uma cicatriz na nadadeira lateral direita, milimetricamente igual àquela que Caio tinha cortado para libertar Nhoque quando era adolescente. Debaixo da foto, a mensagem: este animal tem demonstrado comportamento anormal, tenta se aproximar de humanos, evita barcos de pesca, parece imitar sons humanos, procura sempre a mesma região costeira. Precisamos que o senhor venha, porque acreditamos que ele está procurando alguém. Caio sentiu o coração falhar uma batida. 40 anos. 40 anos desde o último dia em que viu Nhoque. Mas aquele golfinho, aquela cicatriz. Era possível? O mar devolve o que tira? Ou guarda para sempre? Caio fechou o laptop, respirou fundo e sussurrou sozinho, com a voz embargada: se for você, se realmente for você, eu tô indo. E sem perceber, lágrimas escorreram. Era o começo de uma jornada que atravessaria décadas, oceano, memória e destino. Uma jornada que revelaria algo que chocaria o mundo inteiro, porque algumas conexões, nem o tempo, nem o mar, conseguem apagar. O avião que levaria Caio ao Nordeste cortava as nuvens com um zumbido contínuo, enquanto ele observava o céu pálido da manhã pela janela. A viagem parecia longa demais para alguém carregando um coração inquieto. Cada minuto dentro daquele tubo de metal parecia uma eternidade, uma tortura emocional para alguém que passou os últimos 40 anos esperando, mesmo sem admitir, por qualquer sinal de Nhoque. Mas agora havia um sinal, uma foto, uma cicatriz, um comportamento impossível. Era como se o mar estivesse chamando Caio de volta. Quando o avião pousou, a primeira coisa que ele sentiu foi o vento quente e úmido batendo no rosto, misturado com o cheiro forte de maresia e algas. A sensação o transportou imediatamente para sua adolescência, para os dias em que nadava ao lado de Nhoque, como se fossem dois garotos brincando no quintal de casa. O tempo parecia ter se curvado, como se de alguma forma as lembranças fossem mais presentes
que o próprio presente. Um motorista do instituto já o aguardava, segurando uma placa simples: Professor Caio Menezes, Base de Observação 03. O motorista era um homem magro, de pele queimada de sol e olhos que pareciam sempre semicerrados. Quando Caio se aproximou, ele abriu um leve sorriso. O senhor é o professor Caio? Sou eu mesmo. Prazer. Me chamo Elias. Vou levá-lo até a base. Mas... Ele hesitou, só adiantando que tem uma coisa estranha acontecendo por lá. Caio franziu o senho. Estranha como? O golfinho, o tal que pode ser o seu, ele faz coisas que a gente nunca viu. Parece que ele reconhece vozes humanas, principalmente a gravação daquela entrevista antiga sua, sabe? Aquela em que o senhor contou a história do golfinho preso na rede. Caio sentiu o peito apertar. Ele lembrava daquela entrevista. Era uma participação pequena em um programa de TV local, muitos anos atrás. Ele contou a história sem imaginar que um dia seria vista como algo importante. E o que acontece quando vocês tocam a gravação? Caio perguntou. O motorista engoliu seco. Ele se aproxima, muito devagar, como se estivesse esperando alguém aparecer. Caio ficou em silêncio. O carro seguiu pela estrada litorânea, enquanto o cheiro do mar entrava pelas frestas da janela. O horizonte azul se estendia até onde a vista alcançava, e cada pedaço daquela paisagem parecia conversar com ele, como se o oceano inteiro soubesse mais do que dizia. Por fim, chegaram a uma base de pesquisa simples, construída com contêineres restaurados, antenas satelitais e placas solares. Ao entrar, Caio foi recebido por um grupo de pesquisadores jovens, todos olhando para ele com curiosidade e uma ponta de ansiedade. Era como receber uma lenda viva, mas Caio não se via assim. Ele se via apenas como o garoto que perdeu um amigo no mar, até que uma mulher se aproximou, alta, de cabelos presos num coque improvisado, expressão séria e olhar firme. Professor Caio, eu sou a bióloga-chefe da unidade, doutora Helena Arantes. É uma honra conhecer o senhor. A honra é minha, Caio respondeu, apertando a mão dela. Eu imagino que queira ver o animal imediatamente. Helena disse com voz neutra, mas olhos atentos. Caio assentiu. Helena continuou. Antes disso, preciso explicar algumas coisas. Eles caminharam por um corredor estreito até uma sala de monitoramento. Nas telas, câmeras subaquáticas transmitiam imagens em tempo real de golfinhos nadando em baías distintas. Mas havia uma tela em particular, ampliada, destacada, com a legenda: Machado, adulto, aproximadamente 45 anos, comportamento anômalo. Machado era o nome que a equipe tinha dado ao golfinho encontrado. É esse? Caio perguntou com a voz quase quebrando. É, Helena disse, mas queremos que veja com calma. A imagem mostrava um golfinho grande, com a pele marcada pelo tempo, as nadadeiras gastas e os olhos escuros profundos, carregando uma expressão que Caio só tinha visto uma vez na vida, em Nhoque, quando era filhote. Era ele. Instintivamente, Caio sabia. Era como reconhecer alguém que a gente ama só pela silhueta. Ele está diferente, Caio sussurrou. Sim, Helena concordou. Ele tem comportamentos que nenhum golfinho da idade dele apresenta. Ele se afasta de grupos, evita confrontos, só se aproxima de humanos não hostis. E tem mais. Ela colocou um áudio para tocar. Era um fragmento da antiga entrevista de Caio. Eu lembro como se fosse ontem. Ele encostou a cabeça no meu peito como se estivesse agradecendo. Na tela, o golfinho reagiu. Se aproximou da câmera, devagar, com um som curto e suave, quase um gemido de saudade. Caio levou a mão à boca, tentando conter a emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas pesadas. Só pode ser ele? Caio murmurou quase sem voz. Só pode... Helena colocou a mão no ombro dele. Eu quero acreditar nisso, professor, mas precisamos ser racionais. Golfinhos vivem em média 30, talvez 40 anos em condições extraordinárias. Esse tem pelo menos 45. Ele sempre foi extraordinário, Caio respondeu com convicção. Pode ser, Helena disse. E se for mesmo ele, então estamos diante do caso mais raro da história do comportamento animal. Caio respirou fundo, tentando processar a realidade. E quando posso vê-lo? Amanhã cedo, Helena respondeu. Ele sempre aparece na enseada ao nascer do sol. É a hora em que está mais calmo e mais receptivo. O coração de Caio disparou. Amanhã, ele repetiu. Então amanhã.
A noite caiu sobre o instituto com um silêncio quase reverente. Caio foi levado a um pequeno quarto com uma cama simples, uma mesa de metal e uma janela que dava diretamente para o mar escuro. Mas ele não conseguiu dormir. O mar fazia sons diferentes à noite, sons de coisa viva, de coisa antiga. Caio abriu a janela e deixou o vento frio entrar. O cheiro de sal misturado ao das algas trouxe memórias tão antigas que pareciam de outra vida. Ele se sentou na beira da cama, abriu a mochila e retirou de dentro um objeto que carregava há décadas, um pedaço da rede velha, já quase desintegrando. Era o mesmo pedaço que tinha cortado do corpo de Nhoque quando o libertou. Ele guardou aquele retalho como quem guarda um amuleto, um pedaço de alma. Passou os dedos sobre o tecido áspero e sentiu o passado pulsar em seu peito. Se for você, ele sussurrou, eu quero que saiba que eu nunca esqueci. Dormiu por apenas 2 horas, inquieto. Quando o despertador tocou às 4 da manhã, Caio estava de pé antes mesmo de desligá-lo. O grupo se reuniu no pier principal do instituto. Lanternas eram acesas, pranchetas eram conferidas, equipamentos estavam prontos. Helena se aproximou de Caio, que estava parado olhando o mar escuro, imóvel, como se esperasse o oceano falar primeiro. Nervoso? Ela perguntou. Como se eu tivesse 17 anos de novo. Caio respondeu, dando um sorriso sem humor. Eles entraram em um barco silencioso, movido a motor elétrico para não assustar os animais. O barco avançou devagar, cortando a superfície calma da água. Aos poucos, o céu começou a ganhar tons de lilás e rosa, enquanto o sol ameaçava nascer. Helena fez um gesto para Caio. Ele costuma aparecer naquele ponto ali. Fica atento. Se for mesmo ele virá até você. Caio respirou fundo. O mar começou a mudar. A luz do amanhecer bateu na superfície, criando reflexos dourados que faziam tudo parecer mágico. Um vento suave soprou. Gaivotas começaram a rasgar o ar com seus sons agudos. E então, de repente, a água mudou de comportamento. Uma ondulação suave se formou. Uma sombra grande passou por baixo do barco. O silêncio se instalou. É ele, Helena sussurrou. Ele está vindo. Caio se inclinou para a borda do barco com as mãos tremendo. A superfície da água se abriu. Uma nadadeira dorsal surgiu. Depois, o corpo inteiro. Um golfinho enorme, com marcas profundas e olhos escuros que carregavam anos, décadas, de vida, dor e algo mais. Algo que Caio reconheceu de imediato. Meu Deus, Caio murmurou. Nhoque. O golfinho ficou parado diante do barco, olhando diretamente para ele, diretamente para Caio. Como se o tempo tivesse dobrado. Como se o mar tivesse trazido de volta não um animal, mas uma memória viva. Caio abriu a boca para falar, mas sua voz falhou. Nhoque deu um pequeno som, um som curto, trêmulo, profundo, carregado de significado. Um som que Caio conhecia, um som que esperou 40 anos para ouvir de novo. E naquele instante, o impossível finalmente começou. O sol ainda não havia surgido completamente, quando o barco ficou totalmente imóvel diante da presença silenciosa de Nhoque. O mar parecia respirar junto com o golfinho, criando pequenas ondulações que se espalhavam em círculos, como se a própria água reconhecesse aquele reencontro. Caio se inclinou, os olhos marejados, enquanto suas mãos tremiam de forma incontrolável. 40 anos haviam passado, e mesmo assim, aquele olhar continuava o mesmo. Era impossível. Era ilógico. Era real. Ele está olhando só para você, Helena murmurou sem acreditar no que via. Nhoque emitiu outro som, desta vez mais longo, mais profundo, mais cheio de emoção. Caio respirou fundo, sentindo o ar pesado entrar em seus pulmões, como se o próprio corpo estivesse aprendendo a viver de novo. Nhoque, ele sussurrou a voz rouca. Sou eu. Sou eu, garoto. O golfinho se aproximou mais devagar, quase com delicadeza, e colocou apenas a cabeça para fora da superfície da água, observando Caio como se estivesse tentando confirmar uma lembrança guardada no fundo do coração. Ele fez um som suave, curto, parecido com um soluço líquido. Caio fechou os olhos, sentiu o peito contrair, e a memória de décadas atrás veio como uma onda. O filhote preso na rede, a cabeça encostada em seu peito. O clique suave de agradecimento. O som que só ele emitia. Caio abriu os olhos com uma lágrima escorrendo. É você, murmurou. E então,
Algo extraordinário aconteceu. Nhoque ergueu metade do corpo para fora da água e pressionou a cabeça contra a lateral do barco, exatamente como fazia quando era filhote, quando queria brincadeira, carinho ou segurança. O impacto foi leve, quase um toque de reconhecimento. A equipe congelou. Helena levou a mão à boca. Isso não é comportamento normal, ela murmurou. Pasma. Ele está saudando você. Caio se abaixou mais e estendeu a mão. Por um instante ficou com medo que o toque o fizesse acordar de um sonho, mas o golfinho aproximou o focinho, encostando de leve, com a suavidade de quem sabe exatamente quem está ali. O ar ficou pesado. Um silêncio quase sagrado se instalou. Era como se o tempo parasse para que apenas aquela cena existisse. Depois de alguns minutos assim, Helena se aproximou e falou com voz baixa. Caio, precisamos documentar isso. Isso é histórico. O pesquisador assentiu ainda sem tirar os olhos de Nhoque. Façam o que for preciso, ele respondeu. Mas não aproximem o barco demais. Ele está velho, não forcem. Helena imediatamente passou instruções à equipe, que começou a registrar tudo com câmeras, microfones, instrumentos de medição. Mas cada movimento era feito com cuidado, como se tivessem medo de quebrar algo frágil demais. Nhoque permaneceu ali, perto do barco, observando Caio como se quisesse recuperar cada fração dos anos perdidos. A água batia suavemente no casco, criando um som ritmado que se misturava com a respiração cansada do golfinho. Era evidente que ele estava velho, mais velho do que qualquer golfinho deveria ser. As marcas na pele eram profundas, as nadadeiras estavam desgastadas. Os movimentos eram lentos, quase doloridos, mas os olhos tinham vida. Os olhos tinham história. Caio, Helena disse, aproximando-se com um tablet. Tem mais uma coisa que precisamos te mostrar. Fizemos uma análise preliminar das imagens capturadas nos últimos meses. Achei que fosse coincidência, mas agora percebo que não é. Ela mostrou vídeos gravados por drones e câmeras de superfície. Em todas as imagens em que Nhoque aparecia, ele repetia um comportamento estranho. Nadava em círculos longos, como se estivesse desenhando algo na água. Depois parava e submergia exatamente no mesmo ponto. Sempre o mesmo ponto. Sempre a mesma direção. Sempre o mesmo padrão. Ele faz isso quase todo amanhecer, Helena explicou. Ninguém entendia o porquê. Achávamos que era comportamento de navegação. Mas olhando agora, ela pausou o vídeo. Ele estava esperando alguém. Caio completou, com um nó na garganta. Helena assentiu. Eles decidiram seguir o golfinho. O barco avançou lentamente enquanto Nhoque nadava à frente, como se guiasse o caminho, como se dissesse, me sigam. A equipe estava silenciosa, tensa, mas Caio sentia algo diferente, uma mistura de medo e esperança. Era como seguir um fantasma familiar. A cada movimento da cauda, pequenas gotas de água brilhavam sob o sol nascente, criando rastros prateados sobre o mar. Ele está levando vocês para algum lugar. Elias, o piloto do barco, disse com voz baixa. Mas para onde? Helena questionou. Nhoque continuou a avançar. O barco seguia. A luz do sol se abria no horizonte, iluminando o caminho. Caio começou a reconhecer algo. Um desenho da costa, um recorte da pedra, uma curva do mar. Ele prendeu a respiração. Eu conheço esse lugar, Caio murmurou. Isso aqui é igual ao ponto onde eu o encontrei quando era adolescente. É quase idêntico. Helena arregalou os olhos. Ele está voltando ao lugar do resgate? Não, Caio respondeu. Ele está me levando até lá. Enquanto se aproximavam, o mar ficou mais raso, revelando rochas submersas. O cheiro da água mudou. Ficou mais doce, mais familiar. Caio sentiu o coração acelerar. O barco parou. Nhoque circulou ao redor. Depois, emergiu bem perto, fazendo o mesmo som que fez no dia em que Caio o libertou da rede. Não havia mais dúvidas. Ele lembrava. 40 anos depois, ele lembrava. Caio se ajoelhou no barco e colocou a mão para fora. Nhoque se aproximou devagar e encostou o focinho na palma da mão dele, como se fosse um gesto ensaiado há décadas. A equipe se entreolhou, incrédula. Isso é impossível, Elias murmurou. Isso não existe. Existe sim, Caio respondeu, com lágrimas escorrendo. Porque ele não é só um golfinho. Ele é meu amigo. Eles ficaram ali por muito tempo. O mar estava calmo, o vento suave, o céu azul.
Parecia que o universo inteiro tinha parado para permitir que aquele reencontro acontecesse. Mas algo começou a mudar. O sol subiu mais alto. O calor aumentou. E Nhoque, que até então estava animado, começou a demonstrar sinais de cansaço. Os movimentos ficavam mais lentos, as respirações mais profundas, as aproximações mais hesitantes. Caio percebeu imediatamente. Ele está cansado, disse, angustiado. Ele não deveria estar se esforçando tanto. Helena aproximou o barco. Temos monitorado sua saúde há semanas, ela confessou. E, Caio, ele não está bem. O silêncio caiu como uma pedra pesada. O que você quer dizer com isso? Caio perguntou, a voz quase falhando. Helena respirou fundo. Ele está muito velho, velho demais. E além disso, ele tem uma condição degenerativa avançada. Estamos tentando entender como ele conseguiu sobreviver tanto tempo. Mas ele está morrendo. Caio fechou os olhos, sentindo o peito ser perfurado por uma dor antiga. Uma dor que ele conhecia. Não, ele sussurrou. Nhoque ergueu a cabeça e fez um som suave, como se percebesse o sofrimento de Caio. O golfinho então fez algo ainda mais surpreendente. Ele encostou a cabeça no barco novamente. Depois, encostou no peito de Caio, da mesma forma que fez quando era filhote. Foi um gesto de despedida, ou talvez de reencontro, ou os dois. Um gesto que atravessou 40 anos. Caio, Helena disse com a voz embargada, ele está pedindo para você descer na água. E Caio sabia que ela estava certa. Sabia que aquele momento não podia ser vivido de dentro de um barco. Ele se levantou devagar, tirou o colete, tirou a camisa, respirou fundo e mergulhou no mar. A água estava morna, a memória era fria, mas o coração queimava. Assim que tocou a superfície, Nhoque se aproximou imediatamente. Encostou o corpo cansado no peito de Caio, e Caio o abraçou, como alguém abraça o passado, como alguém abraça um amigo perdido, como alguém abraça uma parte da alma que achava que nunca mais iria ver. O mar se moveu ao redor deles, criando um som suave, como um canto antigo, como se o oceano estivesse testemunhando aquele momento com respeito. Nhoque emitiu um som longo, um som diferente, carregado de história, amor e dor. Caio sentiu o corpo do animal tremer. O tempo parecia estar acabando. A equipe observava em silêncio absoluto. Helena segurava as próprias lágrimas. E ali, no meio da água, Caio percebeu algo terrível. Nhoque o levou até aquele ponto por um motivo que o rasgou por dentro. Ele não queria morrer sozinho, e queria que Caio soubesse de algo. Algo que se revelaria no bloco final. Algo que mudaria tudo, e chocaria o mundo inteiro. A água estava morna, tranquila, quase silenciosa. O sol já subia no horizonte, refletindo sobre o mar como uma estrada dourada que parecia levar diretamente ao passado. Caio permanecia ali, abraçado ao corpo pesado e cansado de Nhoque, sentindo o coração do golfinho bater devagar, tão devagar que parecia estar tentando acompanhar o ritmo de um tempo que já não pertencia a este mundo. Nhoque respirava com dificuldade. O ar saía por sua respiração em pequenos jatos, cada vez mais curtos, mais fracos, mais espaçados. Caio mantinha uma das mãos na região lateral do animal, sentindo cada vibração, cada tremor, cada respiro, como se estivesse segurando um pedaço de sua própria infância, uma lembrança viva que estava se apagando entre seus dedos. A equipe observava à distância, em silêncio absoluto, sem se mover. Era impossível filmar aquilo sem sentir um peso no peito, sem ser consumido por uma mistura de tristeza e admiração. Algo tão íntimo, tão puro, tão raro, que todos sabiam que não estavam apenas documentando um momento biológico, estavam documentando um milagre. Eu tô aqui, Caio sussurrou com a voz embargada. Eu tô aqui até o fim, meu amigo. Assim como você ficou comigo, mesmo quando eu nem sabia. Nhoque emitiu um som suave. Um clique, fraco, quase sem força. Mas o bastante para reconhecer. Era o mesmo som que ele fazia quando era filhote. O mesmo som que Caio ouviu quando o libertou da rede. O mesmo som que atravessou 40 anos. Caio sentiu as lágrimas caírem na água, misturando-se ao oceano que tinha sido o palco de tudo, do encontro, da separação, da saudade e agora da despedida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Nhoque se afastou apenas alguns centímetros, como se quisesse olhar Caio totalmente.
Suas pupilas se dilataram de forma profunda, e Caio sentiu que aquele olhar não era mais apenas o olhar de um animal. Era o olhar de uma alma antiga, uma alma que conhecia o mar mais profundamente do que qualquer humano poderia conhecer. Uma alma que tinha esperado por ele durante 40 anos. Caio segurou a cabeça de Nhoque com ambas as mãos, sentindo a pele fina, lisa, já envelhecida. O golfinho aproximou ainda mais o focinho e encostou na testa do homem. Foi um toque leve, suave, quase espiritual, como se dissesse obrigado. E Caio entendeu, não com a mente, mas com o coração. Você me salvou também, ele sussurrou. Eu segui a vida tentando te procurar, mas agora eu entendi. Você nunca foi embora. Você ficou comigo dentro da minha memória, dentro da minha história. Nhoque piscou devagar, emitindo outro clique fraco. E então, de repente, ele fez algo que ninguém esperava. Ele virou de lado, como se quisesse mostrar algo. Caio franziu o senho. Na barriga do golfinho havia marcas suaves, cicatrizes circulares, algumas mais claras, outras mais profundas. Mas havia uma maior, muito mais antiga, bem na região onde a rede o havia cortado há 40 anos. Essa cicatriz, que Caio sempre guardou na memória, estava ali. Só que havia outra marca ao lado. Uma que Caio não lembrava. Uma marca perfeitamente redonda, idêntica à marca de uma garrafa de plástico presa ao corpo de um animal marinho. Helena do barco percebeu primeiro. Caio, ela disse com a voz tremendo, essa marca não é de redes, não é de anzol. Isso é... Ela não completou. Não precisava. Caio entendeu, e o coração dele afundou. Ele foi preso de novo. Caio murmurou, a voz falhando. Ele sobreviveu a isso sozinho, tentando voltar para onde eu estava. Helena assentiu com lágrimas nos olhos. Ele passou anos, talvez décadas, tentando encontrar humanos que não o machucassem. Mas o mar mudou, Caio. O mundo mudou. Os golfinhos estão sofrendo mais do que nunca. E esse aqui estava procurando segurança. Estava procurando você. A verdade atingiu Caio como uma onda gelada. Nhoque tinha voltado. Não porque o mar o trouxe. Não porque o destino era bonito. Mas porque ele estava ferido. Sozinho. Envelhecido. E queria passar seus últimos dias perto da única criatura humana que um dia mostrou amor. Era isso. Era esse o choque final. O mundo havia se tornado tão perigoso para ele que a única lembrança segura que restava era de um garoto que o salvou 40 anos antes. Caio segurou o rosto do golfinho, com lágrimas escorrendo sem controle. Eu sinto muito, ele chorou. Sinto muito por tudo que fizeram com você, por tudo que eu não pude impedir. Nhoque respondeu com um som trêmulo, fraco, dolorido, um som de despedida. O corpo dele começou a relaxar nas mãos de Caio. As respirações ficaram mais espaçadas. O coração batia devagar, devagar, devagar. E então, em um movimento lento, quase imperceptível, Nhoque ergueu o corpo apenas o suficiente para se aproximar do rosto de Caio e fazer o último gesto. Ele encostou a cabeça em seu peito, como no primeiro dia, como há 40 anos, como se quisesse que Caio soubesse. Eu lembro. Eu sempre lembrei. Caio abraçou o animal com todo o amor que coube em seus braços. O corpo de Nhoque tremeu uma última vez. E então, ficou imóvel. O mar ficou em silêncio. Profundo, solene. A água ao redor parecia parar, como se o oceano estivesse prestando respeito. Até o vento pareceu diminuir. Caio manteve o abraço, por longos minutos, sem conseguir soltar, sem conseguir aceitar, sem conseguir entender como o tempo pode ser tão cruel e tão generoso ao mesmo tempo. Helena desceu na água com cuidado, colocou a mão no ombro de Caio. Ele se foi, ela sussurrou. Caio não respondeu. Apenas permaneceu ali, com o rosto pressionado contra o corpo de Nhoque, sentindo o calor do amigo desaparecer aos poucos. Um pedaço de sua vida, de sua alma, de sua história, estava partindo com ele. Horas depois, o corpo de Nhoque foi levado silenciosamente para a costa, onde a equipe preparou uma cerimônia simples. Pesquisadores, voluntários, pescadores da região e moradores vieram ao local. Todos já conheciam a história. Todos já tinham visto o vídeo do reencontro. O mundo inteiro estava falando sobre isso. Mas ali, naquela pequena faixa de areia, o silêncio ainda era o idioma mais respeitado.
Caio ficou ajoelhado diante do corpo do golfinho, agora coberto com um pano leve. Sobre ele, colocou o pedaço da rede antiga, a mesma que carregou durante 40 anos. O mesmo símbolo de encontro, agora símbolo de despedida. Ele respirou fundo e falou com a voz trêmula. Você me ensinou que o mar não é só um lugar, é um coração. E alguns corações nunca se esquecem. Obrigado por voltar para mim, mesmo quando o mundo te machucou, mesmo quando tudo dizia que era impossível. Ele fechou os olhos. Eu nunca vou esquecer de você. Nunca. Os pesquisadores fizeram exames no corpo de Nhoque e encontraram algo que deixou todos perplexos. O golfinho apresentou sinais consistentes de que se aproximava de humanos apenas quando sentia cheiros, vozes e sons familiares. E mais surpreendente ainda, seus padrões de navegação mostravam que ele fazia rotas em direção ao sul, em direção às regiões onde Caio trabalhou como pesquisador nas últimas décadas. Nhoque não estava apenas vagando, ele estava procurando Caio, por anos, talvez por décadas. O choque científico foi gigantesco. O choque emocional, maior ainda. Caio era o porto seguro que Nhoque guardava dentro de si. E no fim, foi exatamente onde o mar o trouxe. Não para viver mais, mas para morrer acompanhado. O vídeo do reencontro e da última despedida viralizou no mundo inteiro. Não por pena, não por espetáculo, mas porque mostrava algo que as pessoas esquecem com frequência, que os animais lembram, que os animais sentem, que os animais amam e que, às vezes, eles são mais humanos que nós. Caio voltou para casa semanas depois, levando consigo o silêncio do mar. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de memórias, como um eco suave do canto de um golfinho que atravessou 40 anos para dizer obrigado. E sempre que o mar fazia aquele som característico, aquela ondulação leve ao entardecer, Caio fechava os olhos e sussurrava. Eu sei que você tá aí, garoto, eu sei. Porque algumas amizades não morrem, só mudam de lugar. O corpo vai embora, mas o amor fica flutuando no oceano para sempre. E o mar, como testemunha silenciosa, guarda cada segredo, cada lágrima, cada memória. E guarda também a história de um homem e de um golfinho que se reconheceram mesmo quando o tempo disse que seria impossível.